Entrevista com a professora Andréia Luciano Rodrigues para a disciplina de práticas pedagógicas. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professora, primeira pergunta, qual a tua formação? Eu sou bacharel em Direito e sou formada em Letras Português e Espanhol pela FURG. E quais as expectativas para a tua carreira, melhor dizendo, quais as expectativas para a carreira de um professor com as dificuldades encontradas no dia a dia, com crianças especiais, e quais os materiais mais utilizados para melhorar o desempenho? Como experiência, assim, aqui na escola a gente tem alguns alunos, né, que são em condições especiais. Crianças em si eu não lido diretamente, mas como alguns especiais são um pouco criança, então eu posso te responder. A gente utiliza com eles um método mais harmonioso, assim, a gente utiliza mais a questão da conversa e trabalhos mais voltados para cada um fornecer a habilidade que ele precisa. Então, tem alunos que são mais ouvintes, tem outros que são mais de escrever. Então, a gente primeiro tem que analisar a criança para ver, ou o adolescente, ou o que seja, para ver qual o material que a gente pode utilizar mais. Mas, normalmente, a gente não vai tanto no conteúdo, e sim nas habilidades específicas deles. E quanto a métodos e técnicas, tu usa algum método especial? Método específico não, que nem eu te disse, é tudo muito direcionado a cada aluno e as suas dificuldades. Nós temos, por exemplo, vários especiais, né? Então, quando entra na parte da pessoa, do aluno que é cego, a gente não consegue usar a mesma dinâmica ou o mesmo jeito de tratar o que tem o TDAH, por exemplo. Então, a gente vai tratando conforme cada um a sua necessidade. Quais as habilidades e qualidades são essenciais para uma carreira de sucesso? No magistério, né? Como professor, eu acho que hoje em dia, principalmente ser humano, ser aquele professor de antigamente, professor mais didático, aquele mais rígido, não está conseguindo hoje em dia ter tanto sucesso. Eu acho que hoje a questão é mais humanitária mesmo, assim, mais tratar eles com mais carinho, tentar chegar mais próximo a esse aluno, não ficar aquele distanciamento do professor antigo, que era o professor separado do aluno. Hoje em dia a gente tenta tratar eles de uma maneira mais carinhosa, mais afetiva. E qual a importância da colaboração e do trabalho em equipe na carreira de um professor, com colegas de trabalho, administradores e outros profissionais da educação? Junto à equipe diretiva, eu acho que o principal é o respaldo, né? A gente, como professor, acontecem muitas coisas em sala de aula que a gente precisa daquele amparo da equipe pedagógica, né? Então, eu acho que quando tem a colaboração, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais eficaz. Com colegas é aquele trabalho, né, de trabalhar várias disciplinas, conseguir trabalhar junto, diversificar conteúdo. É muito importante trabalhar sempre, em qualquer ambiente, né, não só na educação, mas em qualquer ambiente é importante trabalhar junto com os colegas, de uma maneira mais em conjunto mesmo, não individual. A prática pedagógica precisa estar alinhada e bem articulada com a teoria? Sim. Normalmente a teoria e a prática elas têm que andar junto. É difícil. É difícil, porque se tu apresenta só a teoria e não apresenta o lado prático, eles acham aquilo muito distante deles. Então, tem alguns conteúdos que a gente tem que buscar um jeito de, mesmo em sala de aula, longe do local, né, de estudo, por exemplo. Eu não dou aula de química ou de física, mas eu acredito que unir essas disciplinas, a teoria com a prática é importante. Tipo sociologia, né? Mostrar o ambiente que a gente vive de uma maneira ali em sala de aula. Então, usar o lugar que tu tem, o instrumento que tu tem, para conseguir mostrar o lado prático e não só a teoria, né? Para não ficar tão distante. Na tua experiência, o que mais dificulta o aprendizado dos alunos? Eu acho que hoje é o foco. Hoje, eu acho que hoje é a questão deles focarem no que tu tá tentando passar para eles. Como hoje tem muito conteúdo, tem internet, não todos, né? Não vamos generalizar, mas tem muito aprendizado muito fora da escola. O manter o foco deles na escola, na aula, prestando atenção em ti, eu acho mais difícil. Tu te considera um professor inovador? Me considero. Uma professora, no caso. Posso melhorar, mas me considero. Como eu estudei nos métodos mais antigos, né? Eu fui aluna dos métodos mais antigos, às vezes a gente se vê copiando esses métodos mais antigos que a gente foi aluno, né? Mas eu tento inovar sim, eu tento fazer um trabalho mais, que nem eu digo, mais humano, mais positivo,
tento estar mais próxima deles, fazer umas brincadeiras em aula, trazer o lado lúdico também, não ficar só no lado teórico. Qual a tua perspectiva de futuro nessa carreira? Olha, a perspectiva do professor é trabalhar bem, né? E sem idade aí para sair da sala de aula, né? A minha perspectiva é sempre ter um lado positivo com os alunos, é sempre conseguir com que lá no futuro eu veja eles melhor, né? Não só a gente na nossa carreira, mas eu acho que o professor em si, o que ele mais almeja é ver seus alunos tendo um futuro melhor. E tu gostaria de ter outra profissão ao invés de ser professora? Olha, eu vou te dizer que eu tenho outra profissão e optei também por ter a profissão de professor porque eu gosto. A minha família é de professores, a minha mãe é professora também, aposentada hoje. E eu vivi muito essa função de escola e tudo, e é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ser professora. Desses temas aqui que a gente conversou, tem alguma coisa que tu não colocou, gostaria de falar, gostaria de dizer? Não, eu acredito que seja para isso. Só parabenizar o colega por ter escolhido a profissão de professor, principalmente sociologia, que hoje em dia está precisando muito desse lado mais humano. Muito obrigado, então, professora. De nada.